Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Se você está me vendo pela primeira vez, eu dirijo a Gutenberg Consultores, empresa especializada nas áreas de outplacement, pessoa jurídica em nível individual e também coletivo. Além disso, trabalho na área de coaching executivo. A Gutenberg Consultores, se você não sabe, foi uma das primeiras empresas, foi pioneira na execução de trabalhos de coaching executivo. Só que, na ocasião, em 1986, em que ela deu início a essas atividades, ela chamava de in-placement. Então, somos uma empresa reconhecida, somos uma empresa que agrega valor à vida dos indivíduos, homens ou mulheres que têm compromisso com suas carreiras. O último clipe que preparei para todos vocês, ele tratava sobre 6 fundamentos para uma carreira de sucesso. Naquele primeiro clipe, eu abordei o primeiro, que era agregar valor, isto é, o seu valor para a sua organização é o valor de sua contribuição, dos resultados que você apresenta. Não adianta você ter um PhD, ter um MBA, em uma faculdade de primeira grandeza, de primeira linha, se você não agrega valor, se você não cultiva bons relacionamentos dentro da organização, se você não é uma pessoa empática, se você não é uma pessoa comprometida com os propósitos da organização. Neste clipe, no clipe de hoje, eu quero tratar sobre um ponto que é de extrema importância para você avançar em sua carreira. Trata-se da comunicação. Essa comunicação, tanto escrita como verbal. Você não pode falar o seu idioma com erros. Você não pode escrever com erros. Portanto, você tem de falar corretamente, você tem de escrever corretamente, você tem que falar com objetividade, você tem de ser sucinto e, ao mesmo tempo, você tem de ser persuasivo. Recentemente, eu fui abordado por uma empresa que gostaria que eu conduzisse um trabalho de outplacement com um de seus gerentes. E um dos problemas apontados pela diretoria de recursos humanos era a incapacidade ou a inabilidade deste profissional se comunicar de maneira inteligente, de maneira objetiva, clara. Ele se comunicava muito mal. E ele, apesar de ter sido enviado para um desses cursos sobre a arte de falar em público. Eu, pessoalmente, tive a grande felicidade de fazer o meu primeiro curso nesta área, quando eu tinha aproximadamente 15 anos de idade, no Colégio Batista, lá em Natal, que era dirigido por americanos. Naquela ocasião, meu professor chamava-se Israel, e ele tinha uma matéria por nome A Arte de Falar em Público, que na verdade, internamente, eles chamavam de homilética, que vem da palavra homilha, discursar, falar, etc. E a partir daquele momento, dos 15 anos, durante muito tempo, ao longo de minha vida, eu fiz inúmeros cursos sobre esta matéria, inclusive quando fui fazer o meu mestrado em teologia nos Estados Unidos. Lá eu fiz 3 semestres com professores diferentes sobre a arte de falar em público. Portanto, a comunicação ela é imprescindível. Portanto, o primeiro ponto é: coloque em sua cabeça que você tem de falar e você tem de escrever corretamente. Evite os jargões que nada acrescentam em uma conversa inteligente, em uma conversa de pessoas maduras e pessoas responsáveis. A comunicação é, portanto, fundamental. Não se esqueça disso. Em segundo lugar, é importante que você compartilhe as boas notícias. Seja o mensageiro da paz, do amor, da esperança, do consenso, da conciliação, porque aí você ganha pontos. Você nunca vai ganhar pontos na sua organização se você se tornar o mensageiro
das más notícias. Ou como eu digo, os agoreiros, aqueles que têm prazer, que sentem prazer em transmitir notícias ruins, quer de um colega, quer de um departamento, quer da própria organização, principalmente quando está visitando um cliente. Eu, pelo menos, fico extremamente decepcionado quando recebo em minha organização, em minha empresa, alguém que logo chega falando do seu chefe ou de sua organização. E comumente eu pergunto, mas se você era tão bom, se você era tão competente, se você era tão preparado, se você deu tais resultados conforme alinhados em seu currículo, por que você não está no lugar dele? Esta é a melhor forma de você silenciar aquele indivíduo que não tem noção daquilo que ele está falando. Portanto, evite ser este indivíduo, este agoreiro. Terceiro ponto importante dentro da comunicação. Escute o seu interlocutor com respeito, com atenção e também querendo verdadeiramente ouvir o que ele tem a dizer. A história da humanidade, principalmente os grandes sábios, os grandes pensadores, sempre atribuem o silêncio um valor inestimável, superior ao dos diamantes. E o próprio Cristo, até certa ocasião, disse para os seus discípulos, e o vosso falar seja sim, sim e não, não. Portanto, não o interrompa quando ele está falando. Não use palavras ofensivas. Nunca ofenda o seu interlocutor. Quando você erra ou quando você diz uma palavra que não deveria ter usado, peça desculpas. Não tenha vergonha de pedir perdão pelo termo que você usar. A virtude de um grande homem é ele saber se corrigir. Em quarto lugar, aprenda a ler nas entrelinhas. Isto aqui é a virtude dos sábios. Porque muitas vezes o indivíduo está dizendo para você que ele vai para o norte, mas ele está indo para o sul. Outras vezes ele está dizendo que vai seguir tal linha de pensamento e ele vai aqui na outra. Outras vezes ele diz que vai colocar em execução tal projeto, na verdade ele vai executar este aqui. Então ele procura esconder para você ou para alguns dos envolvidos atividades daquele projeto que será desenvolvido. Em quinto lugar, eu sugiro que você não tenha pressa em falar. Diz o ditado popular que o apressado come cru. Então, a melhor coisa para você é ouvir. Eu acredito que você já viu, já teve a oportunidade de participar de uma reunião em que o seu colega não abre a boca. Está todo mundo discutindo calorosamente determinado assunto, ele não abre a boca. Ele simplesmente faz rascunho numa folha de papel à medida em que a discussão ganha proporção muitas vezes agressiva. E ao final, ele faz uma ponderação e ele ganha todo o crédito da reunião. Seja prudente, portanto. 6. Escute as palavras que diz para não se arrepender depois. Quantas vezes usamos palavras, frases, fazemos citações, citamos algumas referências que depois vamos nos arrepender. Portanto, o segredo é pense antes de falar. Quando o fundador da IBM, Thomas Watson, era vivo e dirigia a IBM, ele mandou colocar sobre a mesa de cada gerente uma placa com a expressão pense. Na verdade, eu creio que ele deve ter seguido uma observação feita por Thomas Edison, quando Thomas Edison disse que a coisa mais difícil para um homem era querer pensar. Ele faz de tudo para não pensar. Não siga esta regra. Siga a regra do sábio. Pense, pense, pense antes
de falar. E aí, então, por último, que eu acho que é uma coisa extremamente importante quando você está falando, olhe nos olhos da pessoa. Não olhe para cima, não olhe para baixo, não olhe de lado, nem para este outro lado, nem para trás. Olhe diretamente nos olhos da pessoa e transmita confiança, credibilidade, segurança e honestidade. Eu tenho muito medo de falar com aquelas pessoas que não olham diretamente para mim. A minha primeira observação, ou meu primeiro sentimento, é que essas pessoas ou são inseguras, ou são falsas, ou estão mentindo. Olhe nos olhos. Portanto, sempre que você se apresentar, dê um aperto de mão firme, olhe nos olhos e abra um sorriso. Esses 3 pontos eu aprendi com o elemento por nome Kingsley Howard no seu livro Cartas de um Executivo ao seu Filho. Portanto, se você quiser triunfar na sua carreira, comunique-se com clareza, com objetividade e, sobretudo, com persuasão. Nesta última semana, eu assisti com grande atenção e ouvi também o discurso pronunciado pelo presidente Lula nas Nações Unidas. Um discurso forte, um discurso pontual, um discurso objetivo, um discurso com dados, no qual ele tratava sobre os principais problemas da sociedade moderna. O que mais me impressionou foi ver Lula, diante das grandes lideranças do mundo, ser aclamado 7 vezes pelo seu discurso contundente, firme e seguro. Logo a seguir, ouvi o discurso do presidente Biden, um discurso fraco, morno, sem expressão, sem persuasão. É tanto que ele foi aclamado apenas uma única vez e de modo moderado. O discurso, a sua fala, a sua comunicação tem de inflamar as pessoas, tem de levá-las a fazer alguma coisa. Você tem de influenciá-las de maneira positiva, se você quiser crescer na sua organização. Se tiver necessidade, faça um curso. Numa instituição como Dale Carnegie, entre tantas outras que existem aqui no Brasil. Ou compre bons livros sobre a arte de falar em público. Ou veja os discursos que são feitos na organização TED.com. Ou preste atenção quando pessoas que falam bem, grandes oradores, eu pelo menos tenho um hábito de ler discursos. Eu adoro ler discursos. Eu li todos os discursos do pai do doutor Antônio Hermílio de Moraes, o senador José Hermílio de Moraes. Eu li todos os discursos de Lacerda. Eu li todos os discursos de Juscelino Kubitschek. Eu li discursos de Getúlio Vargas, de Pedro Aleixo, Petrônio Portela e de tantas outras figuras do ambiente político nacional. Por quê? Porque eu queria enriquecer o meu vocabulário, eu queria enriquecer a minha capacidade de persuasão. E outra coisa que é fundamental, se você quiser se comunicar com clareza, com objetividade, com persuasão, aprenda a ler. Leia diariamente bons livros. Não importa se livros de história, se livros de filosofia, não importa. O importante é que você leia. A propósito, eu gostaria de recomendar que você lesse os meus livros. Cartas de um Coach Executivo a seu Filho. Empregue seu talento. Fui demitido e agora a demissão não é o fim. Fui contratado. Vulnerabilidades de um profissional, entre tantos e tantos outros, os quais certamente contribuirão para o seu progresso profissional. Eu quero agora lhe agradecer pelo seu tempo e pedir para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. E também, se tiver interesse, recomende esses meus trabalhos para os seus colegas. E se quiser me contatar, o nosso contato é contato@gutenberg.com.br. Mais uma vez, muito obrigado a você e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!